Olá, saudações a todas e a todos. Hoje nós temos a alegria, a satisfação, a verdadeira honra de receber aqui no nosso programa o professor e economista Luiz Gonzaga Beluso, conhecido de todos, um dos economistas heterodoxos mais festejados e conceituados no Brasil, com uma série de trabalhos em órgãos públicos, em diversos entes da administração, além de ter tido um trabalho como pesquisador destacado na Universidade de Campinas e ser um dos fundadores da FACAMP. Professor Beluso, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade, agradecer em nome de todos os advogados de São Paulo e do Brasil o seu tempo, né, e a sua cordialidade em atender o nosso convite. Eu que agradeço a gentileza que vocês tiveram em me convidar, sobretudo para falar com os advogados, né? Eu sou formado, eu tenho graduação em Direito na São Francisco, né? Mas a vida me conduziu por outros caminhos, né? Logo depois que eu me formei, eu fui fazer o curso da CEPAL e me virei a mão, não sei se eu tomei a decisão correta, às vezes eu fico em dúvida se eu tomei a decisão correta de passar para o campo da economia, já que toda a minha família, meu pai era magistrado, juiz, etc. Mas eu escapei desse destino familiar e me dediquei ao estudo da economia política, né? Professor, começando aqui o nosso bate-papo, eu queria já fazer uma provocação com uma pergunta bem direta, né? A partir dos seus estudos, das suas pesquisas, como se deu na história do neoliberalismo brasileiro a concentração e expansão da riqueza financeira e a deslocalização produtiva? Essa é uma pergunta que exigiria quase um curso inteiro. Eu escrevi alguns livros, 2 livros ultimamente, que tratam dessa questão, mas esses 2 últimos livros que tratam da questão da financiarização e da deslocalização produtiva, como você sugeriu, eles estão amparados em, em 2 autores, 3 autores que eu considero fundamentais para se estudar o capitalismo na sua estrutura e dinâmica, né? 3 autores são, em certo sentido, complementares, apesar muitos dos seus seguidores digamos, fiéis, né? Ou fanáticos, não sei, tentam separá-los, né? Mas eles observaram o mesmo objeto, o capitalismo, como um sistema, uma determinada estrutura, com certas formas de comportamento e, portanto, com uma determinada dinâmica. São o Marx, o Schumpeter e o Keynes, né? Eles todos, de formas distintas, observaram essa, essa transformação, que é uma transformação muito curiosa, que é uma autotransformação de um sistema econômico que se reproduz ou reproduz as suas estruturas. Ele, na verdade, se transforma ao reproduzir as suas estruturas, né? Então, Jorge, quando nós falamos de financiarização, em geral as pessoas acham que isso é uma deformação do capitalismo. Não é. Isso é uma realização do seu conceito, diria um filósofo alemão também do século XIX, Hegel, né? É a realização do seu conceito. Porque quando Marx concebe, assim como Keynes e Schumpeter, eles concebem o capitalismo como uma economia monetária, né? Então, em geral, o marxismo convencional ele costuma se guiar pela ideia de que é uma estrutura que supõe a dominação de uma camada social
dos proprietários capitalistas sobre os trabalhadores, você tem sempre um processo de exploração dos trabalhadores no seguinte sentido, que é uma apropriação do resultado do trabalho, proporcionado pelas estruturas também produtivas, né? Pelo sistema de máquinas, como o Marx queria, pela produtividade do trabalho, cuja fração maior era apropriada pelos capitalistas. Mas o que o Marx diz, na verdade, ao construir essa estrutura, né, ele diz, olha, porém, o objetivo da produção não é simplesmente você produzir coisas para se apropriar do resultado da produção, é você acumular riqueza abstrata. O que é riqueza abstrata? A riqueza abstrata é riqueza monetária. Então, assim como o Marx, o Keynes também estava tratando, Keynes falou, a economia monetária da produção, né? E o Schumpeter chamou isso, na verdade, do processo de criação e destruição do capitalismo, né? Então, eles todos, o que eles têm em comum? Eles todos estão olhando esse sistema em movimento, né? Então, eu escrevi recentemente um livro chamado A Escassez da Abundância Capitalista, em que eu faço essas concatenações entre a vocação, digamos, a vocação incontornável desse sistema em gerar o progresso tecnológico, como nós estamos observando hoje, para reduzir o tempo de trabalho necessário para a produção de todas as mercadorias, né? Ao fato de que esse movimento se junta à mudança na estrutura da riqueza, o que aconteceu recentemente, né, dos anos 80 para cá, e está atormentando todo mundo, né? Você olha os economistas convencionais e eles ficam preocupados com o fato de que você tem um agigantamento da riqueza financeira e mesmo da riqueza patrimonial, estou falando das fusões e aquisições. Quer dizer, o movimento do capitalismo, na verdade, acaba se transformando ou realizando aquele conceito que eles apontaram em detrimento do quê? Da geração de empregos, em detrimento dos salários, que crescem bem abaixo da produtividade, né? Favorecendo a precarização, né? Ou seja, o Marx usou uma expressão falando, olha, nesse sistema, no avanço dele, o trabalho vai se transformar numa base miserável de valorização, miserável, né? Então, isso o Keynes também antecipou quando falou das perspectivas econômicas dos nossos netos. Ele antecipou duas coisas, falou, olha, nós precisamos nos livrar da tendência dos mercados financeiros se sobrepujarem a criação de renda e emprego. E, ao mesmo tempo, nós temos que nos dar conta de que daqui a 100 anos, ele escreveu isso em 1938, daqui a 100 anos nós estaremos prontos para trabalhar menos, na verdade, curtir, era uma visão dele, curtir mais a vida, etc., e dedicar um esforço menor à acumulação, ele falou claramente, ao enriquecimento, né, como objetivo da vida. Então, eu acho que esses três autores, eles colocaram questões cruciais, porque é um equívoco sempre achar que eles são pensadores datados. O Marx é um pensador pensou o capitalismo do século XIX. O Keynes, na verdade, só observou o capitalismo do seu tempo até a morte em 46. E o Schumpeter também morreu
um pouco mais tarde, mas não é verdade. Eles estavam estudando uma estrutura em desenvolvimento. Então, eles olharam o potencial de transformação desse sistema e olharam todas as suas possibilidades. E, ao olhar suas possibilidades, eles ancoraram o estudo dessas possibilidades na forma de existência desse sistema. Ele não pode ser diferente dele mesmo. E, ao mesmo tempo, ele se autotransforma. Né? Vamos examinar o que aconteceu nos anos entre o final da guerra e os anos 70, em que o capitalismo, na verdade, parecia ter sido domesticado e essa dimensão menos, digamos, generosa do ponto de vista da formação dos salários, do crescimento da renda. Isso aconteceu sobretudo na Europa, mas também nos Estados Unidos, ou propiciando o desenvolvimento e a industrialização dos países da periferia. Isso, na verdade, se esgotou no final dos anos 70 e ele virou isso aí. Eu digo, o pessoal diz assim, há uma pergunta, o que está errado com o capitalismo? Não tem nada de errado. Ele está certo em relação a ele mesmo. Ele realiza a sua natureza, entre aspas. Natureza quer dizer sua estrutura e seu modo de crescer e de se desenvolver. Então, é isso que eu tratei no último livro, Na Escassez da Abundância. Professor, você que acompanhou bem de perto, né, eu diria até bem de dentro, os governos de Lula e de Dilma, né, eu lhe perguntaria como esses dois governos em particular, que você conhece bem, lidaram com a expansão do capitalismo financeiro e como a livre concorrência esteve atrelada a esse quadro. Olha, Jorge, nós, para compreendermos a política econômica do Lula, sobretudo, e da Dilma, nós temos que entender o que aconteceu, um momento crucial na vida da economia brasileira e do capitalismo brasileiro, que é a crise da dívida externa dos anos 80. Nós temos que entender que ali, na verdade, ocorreu realmente um choque muito poderoso, muito forte e muito negativo para o desenvolvimento posterior da economia. Né? Como você sugeriu na sua pergunta, né, esse choque ocorre no momento em que o Brasil era a economia mais industrializada entre os países emergentes. Era a mais industrializada. Eu te dou o dado. O Brasil tinha uma participação da manufatura, da indústria manufatureira, da indústria de transformação, de 27,3% no PIB. Hoje, o Brasil tem 10%. Foi o processo de desindustrialização, talvez o mais perverso e intenso que pode ter ocorrido na história das economias capitalistas. Então, essa desindustrialização, ela não começa exatamente nos anos 80, porque a crise da dívida externa, na verdade, funcionou como uma espécie de proteção para a indústria brasileira já existente. No entanto, já existente, nós estávamos no estado da arte. Só que, nesse momento, do ponto de vista da terceira revolução industrial, da informática, etc., o Brasil estava dando os primeiros passos. E como ele sofreu esse golpe, ele não pôde ir adiante. Então, a desindustrialização começa pelo fato de que nós não incorporamos os setores que estavam surgindo, coisa que nós fizemos o tempo inteiro no período anterior. Nós estávamos no estado da arte. A partir de 80, nós, na verdade, começamos, primeiro, com uma restrição externa muito importante, que só foi abandonada no começo dos anos 90, não por nossas virtudes, mas porque a economia mundial sofreu uma recessão e nós acumulamos reservas e pudemos fazer o Plano Real. Só que o Plano Real foi o fator mais importante, a execução dele, não é
quando eu falo do Plano Real, as pessoas dizem, não, mas você está dizendo que foi ruim. Não estou dizendo que foi ruim nem que foi bom, estou dizendo que ele foi o que ele foi. Esse negócio de bom e ruim é um mau critério para você avaliar as coisas. Ele teve que, durante a sua execução, como ele ancorou nossa moeda ao dólar, que é a forma como essas estabilizações se dão, classicamente, desde a Alemanha de 23, passando pela, por Israel nos anos 80, etc., nós tivemos que executar uma política econômica que foi perversa para a industrialização. A taxa de juros do período para impedir a desvalorização, para segurar o real valorizado, porque, na verdade, logo depois da estabilização, você tinha uma valorização brutal do real, 0,83 por dólar, né? O real valia mais que o dólar, e, ao mesmo tempo, as taxas de juros eram de 22%, a Selic estava em 22% em termos reais, descontada a inflação. Isso durou de 94 a 99, e assim mesmo depois isso não foi corrigido, né? E isso foi o primeiro choque de desindustrialização. E veja bem, nesse mesmo momento, a China estava fazendo a sua escalada industrial. E logo a China se tornou o nosso principal fornecedor de bens industriais. Se você entrar em qualquer loja de São Paulo e comprar um gadget qualquer eletrônico, você vai lá, está made in China, certo? Então, ao mesmo tempo em que nós retrocedíamos, a China avançava. Isso é da lógica dessa economia capitalista. Assim foi no século XIX, quando os Estados Unidos, Estados Unidos suplantaram a Inglaterra, Estados Unidos e a Alemanha suplantaram a Inglaterra. Assim está acontecendo agora no movimento, na relação China-Estados Unidos. Na verdade, a industrialização chinesa nasce de um momento em que o mercado financeiro americano, muito líquido, joga para baixo as taxas de juros, a conta de capital americana fica muito superavitária, e isso financia a saída das empresas americanas com o dólar valorizado, depois do choque que nos derrubou, trouxe a China para dentro. Então, essas relações é que a gente precisa estudar, porque senão a gente fica raciocinando de forma binária, como se a China não tivesse nada a ver com os Estados Unidos. Teve a ver. Nem com o Brasil, teve a ver. Porque o Brasil deixou de ser o objeto principal de desejo dos investimentos estrangeiros, que nós fomos durante muitos anos. Nós somos a China dos anos 50, 60 e 70, e, na verdade, fomos derrotados agora pela China. Não fomos derrotados por uma questão de mudança nas relações internacionais. Nós perdemos essa primazia. E quando eu ouço o Paulo Guedes falar que nós vamos receber 1 trilhão de investimento, eu acho graça, porque nós caímos fora do jogo, caímos fora por essas mudanças, né? E, ao mesmo tempo em que, nesse momento, a financiarização da riqueza tomava conta dos Estados Unidos, os ganhos chineses em matéria de economia real, ou seja, de economia industrial, hoje a China tem a maior participação da indústria manufatureira do mundo, e o Brasil não está nem em 10º lugar. Nós éramos o primeiro. Então, toda vez que eu vejo os economistas conversando como se a economia fosse uma questão de lógica formal e rigor formal, porque, na verdade, a economia avançou para um rigor formal e a perda completa de rigor conceitual, porque não explica nada, né? É só a repetição de mantras e de coisas que não...
acompanham em nada a evolução sofrida pelas economias, pelo capitalismo global, né? Nas suas interrelações. É isso que nós temos que entender. Veja, por exemplo, o que está sendo discutido na Europa e nos próprios Estados Unidos a respeito da globalização. O que está sendo contestado, tanto pelo Trump, quanto agora pelo Macron, quanto pelos italianos, é que a pandemia deixou claro que a capacidade de oferta de máscaras, de respiradores, etc., dos próprios países estava abalada. Os Estados Unidos tiveram que comprar máscaras da 3M, que produz as máscaras na China. Por quê? Porque os ganhos lá na relação produtividade-salários, câmbio-salários, etc., foram enormes. Então, é muito difícil você competir com a China e fazer com que as pessoas estão já meio desesperadas. O Trump quer levar de volta as empresas americanas para os Estados Unidos. Só que vai ser muito difícil, porque a diferença de produtividade, de rentabilidade da empresa produzir na China e nos Estados Unidos é muito grande. Então, é como eu tenho visto as próprias, os próprios think tanks americanos mais conservadores dizendo, olha, isso aí não vai dar certo, não vai funcionar, né? Então, você tem, eu dei um exemplo de como você tem dois movimentos, né? A financiarização, quer dizer, a financiarização envolve também o seguinte, né? Envolve três outros movimentos. O da tremenda centralização do controle dos mercados, ou seja, se cresceu a concentração em todos os mercados, os dados são impressionantes, né? Ou seja, são poucas empresas que dominam quase todos os mercados. Eu tenho no meu livro da escassez da abundância os dados muito claros de quais são os setores e quantas empresas são. No máximo, você tem, no caso da automobilística, você tem 12 empresas. No caso da aviação, você tem 2. No caso de equipamentos para internet, você tem 4. Concentração é brutal. E aí os modelos ficam discutindo o grau de competição, a concorrência. A concorrência acabou, né? Você tem, na verdade, uma tremenda concentração. Tremenda concentração, estou falando global. Se você olha as cadeias de valor, você tem um fenômeno. As cadeias de valor elas estão espalhadas por todos os territórios, por todos e nenhum, tirando a China, por todos e nenhum. E, no entanto, as empresas estão concentradas sob a propriedade de poucos fundos, poucas instituições financeiras, etc. Se você não olhar a financiarização por esse lado, fora que você tem um problema da concentração na propriedade das patentes, da concentração, na verdade, do movimento de fusões e aquisições. No investimento internacional hoje, entre países, é muito mais forte a aquisição de empresas já existentes do que a criação de nova capacidade, tirando a China, que aí é outra coisa. Mas no movimento entre os países, digamos, dentro da União Europeia, ou entre a União Europeia e os Estados Unidos, o maior volume de investimento é comprando empresas já existentes. E nessa perspectiva estão as privatizações. A privatização em todos os países é um fenômeno financeiro e patrimonial. Não tem nada a ver com a prestação de serviços, a qualidade de prestação de serviço. Não por acaso, as manifestações que antecederam a crise, Chile, na América Latina em geral, são protestos contra a qualidade dos serviços prestados pelas empresas privatizadas nos serviços públicos, que são naturalmente públicos. Como é que você vai
agora entregar a uma empresa privada a gestão da água e do esgoto, que é uma coisa que é naturalmente pública. Contra o que protestavam os chilenos? Que eles estavam pagando muito pela água. Na Inglaterra também você teve várias mudanças nos municípios que rejeitaram as empresas privadas, porque a água ficou muito cara. Tem certas coisas que são públicas. Saúde, por exemplo, é uma coisa que tem que ser pública. Educação tem que ser pública, né? Eu sou sócio de uma faculdade privada e sei qual é a dificuldade de você equilibrar a qualidade com o resultado financeiro. Eu passo o tempo inteiro equilibrando essas coisas. Por quê? Porque não é uma atividade que deva ser entregue ao setor privado. Ele tem que ser diversificado, etc., mas tem que ser fundamentalmente público, né? Então, essas transformações que eu vejo como desafiadoras para nós no futuro. Professor, a gente tem visto no mercado de trabalho brasileiro um aumento da informalidade, uma precarização crescente das relações de trabalho. Eu queria lhe fazer uma pergunta, né, mas esperando uma resposta bem dentro da perspectiva do mercado propriamente dito, né, da perspectiva de um economista, né? Do ponto de vista do mercado, é inteligente, desejável que haja aumento da precarização do trabalho? Bom, Jorge, você colocou uma questão muito interessante. O que você está observando é que a precarização avança no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, você tem, na verdade, realmente cerca de 40% da força de trabalho que está em tempo parcial ou precarizada. E isso não entra nas estatísticas de emprego, né? Ou de desemprego, que estavam em 3,7, que era uma mentira. Aí, o que você está observando? Que é um indicador importante. É que, na média, a remuneração do trabalho, desde os anos 80, ela está estagnada. Apesar do crescimento da economia, ela não cresce. E quando se observa que uma parte significativa da demanda decorre da demanda dos assalariados, isso afeta a dinâmica da economia. Então, é uma coisa elementar, que às vezes as pessoas passam por cima. Para o empresário individual, é muito interessante você reduzir ao máximo o custo do trabalho, né? Mas se isso se transforma num fenômeno sistêmico, ou seja, se todos tendem, se as condições de produção, etc., caminham para uma redução muito pronunciada do custo do trabalho, você afeta gravemente o dinamismo da economia, porque a demanda derivada, o decorrente dos salários dos assalariados cai. Aliás, é o que nós estamos observando. Eu vi um artigo recente de dois economistas que são convencionais, como Lawrence Summers, por exemplo. Ele fez um estudo nos Estados Unidos sobre o desempenho muito ruim, muito abaixo da média do crescimento da economia americana, apesar das celebrações e tal, porque você tem um peso, você tem uma força muito menor da demanda decorrente dos salários. Isso é um conflito que nasce da estrutura, da forma de funcionamento dessa economia, né? É um problema da falácia de composição. Se todos todos os empresários reduzem o pagamento de salários, reduzem o custo do trabalho, o resultado para o conjunto da economia não é bom. Isso já foi apontado por muita gente, o Keynes falou disso, sobre o negócio do ajustamento dos salários para baixo, etc. Mas eu reconheço que isso. Eu estava falando dos anos 40, depois da guerra até os 70. Você olha as curvas de acompanhamento da produtividade dos salários, elas correram juntas.
Se você olha hoje, elas fizeram assim, a boca do jacaré, certo? Então, as economias perderam vitalidade, porque, na verdade, também o investimento cai. O empresário olha para frente e fala, olha, eu preciso avaliar qual é a demanda do meu produto. Vou dizer que é um bem de consumo, a demanda não vai subir tanto, então eu vou investir menos, ou não vou investir. Tem esses problemas em economia que, às vezes, eles contrariam o senso comum. Porque se você perguntar para qualquer pessoa na rua, o que você acha que o empresário gosta, de salário alto ou salário baixo? Ele vai responder de salário, o custo salarial mais baixo possível para ele aumentar a lucratividade dele. Só que se você faz isso sistemicamente, não vai dar certo, como está sendo observado. Mas, veja, e eu acho que a precarização é um fenômeno que vai. No caso do Brasil, ele tem outras raízes ainda que decorrem da, das desigualdades da economia brasileira e da oferta de mão de obra não qualificada muito forte, que é a primeira a ser desbancada pela mudança tecnológica. Eu acho que o Brasil tem uma coisa mais grave, né? Mas no resto do mundo inteiro, todo mundo, quem estuda um pouco e olha o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, na Alemanha menos, porque a Alemanha é um país um tanto diferente, mas na Itália, na França, na Espanha, isso está avançando brutalmente. Isso é uma forma de desemprego. Vamos olhar, por exemplo, o fenômeno das plataformas, né? Plataformas, ou seja, os entregadores de comida, o Uber da vida, as plataformas financeiras. É o seguinte, se você observar com cuidado, o que está acontecendo é uma dissolução, eu acho que é importante para os advogados, é uma dissolução das relações salariais tradicionais, né? O contrato de trabalho tradicional está sendo devorado pelo avanço tecnológico. Você vai, na verdade, precarizar todas as relações. Como diz um filósofo italiano chamado Bifo Berardi, ele diz o seguinte: as empresas não compram mais a força de trabalho, elas compram pedaços, horas de trabalho, elas compram, na verdade, peças horárias. Eles compram a hora de trabalho, não compram mais a força de trabalho. E essa distinção que ele faz é muito importante, porque, na verdade, você não está fazendo um contrato mais com o trabalhador. Você está comprando o tempo de trabalho dele, picado, de modo que uma semana ele trabalha tanto, na outra semana ele trabalha outro tanto. Isso é uma tendência, eu diria, inexorável. Então, isso não vai ser resolvido, viu, Jorge, no âmbito da economia. Isso só vai ser resolvido no âmbito das políticas sociais e as políticas sociais do trabalho e do ponto de vista da manutenção de uma renda mínima básica. Não é à toa que está surgindo esse debate sobre a renda básica da cidadania. É porque isso está virando, e é no mundo inteiro, né? Eu estou lendo, é no mundo inteiro todo mundo discutindo, que o problema aflorou e as pessoas têm que dar uma resposta. Sociedades têm que dar uma resposta a isso. Porque não é à toa que teve uma manifestação. Os coletes amarelos, lá na França, estão protestando contra a situação da maioria da população trabalhadora. Assim como a reação agora à morte do George Floyd, além de tratar do problema racial, está o problema do desemprego dos jovens, que o cara não tem futuro, o cara olha para frente, para onde eu vou? Não sei. Vou ter que vender meu trabalho, vou ter que alugar um carro para fazer Uber, ou fazer entrega de comida. Então, essa aqui é o que está acontecendo. E não é que pode retroceder. Não vai retroceder. O que as sociedades têm é que pensar em construir uma forma de acomodação
desses trabalhadores que, na verdade, vão ter tempo parcializado, etc., vão ter o seu tempo comprado para que eles tenham uma vida digna. E isso é possível. Por que é possível? Porque por isso que eu escrevi A Escassez na Abundância. Que o potencial de criação de riqueza e de renda dessa sociedade é muito grande, é enorme. O potencial é enorme. É verdade que cada vez mais você vai ter que controlar isso por conta dos efeitos sobre o meio ambiente. Mas nós estamos diante desse tremendo potencial, inclusive para você fazer políticas ambientais, você tem que usar esse desenvolvimento tecnológico. As, as energias renováveis, etc. Nós estamos no limiar de uma transformação que a gente não sabe exatamente qual vai ser o desfecho, mas que só denuncia o fato de que esse capitalismo que está aí não é mais viável. Já acabou. A gente vai dar trombada uma atrás da outra, eu não sou vidente, nem quero ser, né? Mas eu posso garantir, voltar ao que era antes, depois da pandemia, não vai ser possível. Não vai dar. Professor, mesmo em momento de crescimento econômico, o Brasil ele revelou algumas fragilidades econômicas e estruturais e dificuldades de inserção competitiva no mundo globalizado. Você poderia destacar algumas para nós? Eu posso destacar muitas. Por exemplo, eu dei um exemplo que o Brasil não incorporou os setores, digamos, mais dinâmicos da indústria global. Nós perdemos essa corrida. Nós temos por exemplo, o setor de bens de capital que tinha que ter incorporado as tecnologias da inteligência artificial, da robótica, etc. E nós não fizemos. E essa história Deixa eu lhe falar uma coisa, que as pessoas falam, não, nós precisamos melhorar a produtividade. Sim, a produtividade ela só cresce se você tiver uma taxa de investimento elevada, incorporando o progresso tecnológico mais recente. Porque as pessoas falam, mas precisa educação. Sim, a educação é importantíssima, desde que você tenha um lugar para colocar o sujeito que foi bem treinado. Se você não tem um lugar para colocar, você vai fazer educação e o cara vai ficar desempregado, como acontece em muitos países hoje. Você tem o desemprego, nos Estados Unidos, inclusive, o desemprego estrutural lá. Há vários estudos que mostram como os recém-formados, mesmo universidades qualificadas, etc., e já avançando no grau de formação para mestrado, e a dificuldade de colocar, porque essa economia, quem cria as oportunidades de trabalho não é o sujeito que é educado, é o sujeito que oferece o emprego para o educado, né? E isso não está funcionando. Então, o Brasil precisa realmente cuidar de todos esses problemas, mas conjuntamente. Você precisa ter só uma política industrial e tecnológica que faça o Brasil se reaproximar dos padrões da economia mundial. Senão, isso aí não vai funcionar. O Brasil tem uma vantagem, algumas vantagens naturais. O agronegócio brasileiro é muito eficiente, etc. Não só é eficiente, como ele oferece, na verdade, oportunidades para articulação com o setor industrial, que nós não soubemos aproveitar. Você perguntou aí do período Dilma Lula, nós não soubemos aproveitar isso, porque ele pode apresentar conexões muito interessantes da demanda de produtos industrializados, né? Na área de adubos, fertilizantes, na área de equipamentos que são muito importantes para o desenvolvimento do agronegócio. O agronegócio brasileiro é muito avançado do ponto de vista tecnológico. Só que os efeitos da sua demanda, por exemplo, de equipamentos e outros bens,
não se reflete dentro da estrutura da indústria brasileira. A maior parte é comprado de fora. Então, nós não temos essa conexão, essa organização que nós precisamos ter, né? Então, às vezes, as pessoas falam, o Brasil articular com as, precisa se articular com as cadeias globais de valor. Mas não é assim, não é que está passando a cadeia aqui, você vai, deixa eu pegar aqui uma beirada. Você tem que organizar, você tem que se estruturar, você tem que se articular, você tem que fazer planejamento. Coisa que, na verdade, se eu usar essa palavra, as pessoas ficam nervosas, porque elas acham que o mercado tem capacidade de autopropulsão. Não tem mais. Por causa da concentração, como eu falei, por causa da monopolização, por causa da financiarização. Se você não tiver uma arquitetura institucional, e isso é coisa não só para economistas, mas é para juristas também, uma arquitetura institucional capaz de contemplar todas essas tendências que eu estou observando, nós não vamos a lugar nenhum. E o meu temor, viu, Jorge, é que a gente não vá a lugar nenhum, porque há um outro componente que é muito importante. As concepções que dominam a sociedade, sobretudo nas suas camadas que têm uma função dirigente. E as concepções são muito atrasadas, eu diria, sem fazer esse esforço de compreender como nós podemos saltar para uma situação melhor. Eu vejo os debates na mídia, os editoriais dos jornais, vejo os debates na televisão, mesmo na televisão fechada, né? São muito pobres, muito voltados para repetir as mesmas coisas. E nós estamos vivendo num mundo que está mudando, já mudou, aliás, já mudou pela insuficiência agora de reprodução do capitalismo nas suas formas que prevaleceram desde os anos 80 até agora. Não vai dar. A única coisa que eu posso dizer é que não vai dar. Toda a tentativa de tentar reativar isso, esse anacronismo, vai, na verdade, encontrar uma resistência muito grande, ainda que isso não se manifeste imediatamente, mas não vai conseguir entregar aos brasileiros, às pessoas, aquilo que promete, que é o bem-estar, uma situação de maior igualdade, né? Uma educação mais universal, etc. Não vai conseguir fazer. Eu temo muito, por isso eu não posso passar o pano, ficar dizendo que eu acho que vai dar tudo certo, porque não vai. Nós temos um trabalho muito, muito pesado pela frente, e eu detesto falar em otimismo ou pessimismo, não vou usar essas categorias. Eu tenho esperança de que surja alguma força na sociedade brasileira capaz de confrontar essas concepções arcaicas e enfrentar o problema da rearticulação da economia brasileira na economia mundial. E queria dizer outra coisa: não vai ser possível nenhuma rearticulação se não houver uma mudança importante, isso tem muita gente percebendo, na ordem econômica internacional, sobretudo na ordem monetária e financeira. Essa ordem monetária e financeira, ela é um obstáculo para que os países que queiram retomar seus projetos de desenvolvimento tenham sucesso, porque é uma desordem financeira internacional, né, com a moeda de um país sendo o atrator quando ocorrem as disrupções, como é o caso do dólar, e isso foi tratado pelo Keynes em Bretton Woods, falando, olha, não vai dar, vocês têm que fazer controle de capital financeiro, porque isso é instabilizador, vocês vão ter que ter uma moeda internacional para impedir que uma moeda nacional funcione como um fator de perturbação, né? E isso está sendo discutido fora do Brasil. Aqui,
todo mundo acha que tem que tocar o barco e não vai dar certo. Professor Beluso, seriam muitos os outros questionamentos, mas eu também não quero abusar da sua disponibilidade, do seu tempo. Quero mais uma vez agradecer, em nome de todos os advogados de São Paulo, a sua gentileza de vir conversar conosco, o seu tempo, mesmo com uma agenda tão concorrida, e dizer que ficamos todos muito honrados em recebê-lo aqui na nossa escola para tratar, para compartilhar um pouco aí das suas reflexões, um pouco dos seus estudos. Eu queria agradecer a todos os espectadores que nos acompanharam e passar-lhe a palavra para uma mensagem final. Então, a mensagem final é essa. Nós não devemos ser otimistas nem pessimistas, devemos ter esperança. Porque a esperança é que deve nos mobilizar, né? A esperança de que a gente consiga ultrapassar esses obstáculos, porque também você passar, negar os obstáculos, não é uma coisa correta, né? Você tem que apresentar as questões com as dificuldades que elas apresentam, né? Isso é um mínimo de honestidade. Mas eu não acho que o Brasil vai dar errado. Eu acho que o Brasil pode dar muito certo, ter condições de dar certo. Mas eu estou muito preocupado com a simploriedade das concepções que estão governando a visão econômica do mundo e do próprio Brasil por boa parte dos brasileiros, né? Sobretudo pelos mercados financeiros que... Eu vou dizer uma coisa para terminar, né? Eu tenho muitos amigos que são operadores do mercado financeiro e que são pessoas competentes, mas eles não sabem das consequências das ações deles. Eles sabem operar, mas eles operam. Às vezes erram, às vezes acertam, porque, na verdade, é muito difícil você ter uma sequência de acertos, mas o conjunto das decisões deles, nesse contexto, nessa estrutura que eu mencionei, pode ser muito danosa para o país e, em geral, é. Eu me lembrei, professor, enquanto você falava em não ser nem pessimista, nem otimista, me lembrei de uma frase do saudoso escritor Ariano Suassuna, né, que certa vez disse que o pessimista é um chato, né, o otimista é um tolo, que bom mesmo é ser realista e esperançoso, né? Eu acho que a frase dele casa com perfeição E aí na sua reflexão. E agradeço mais uma vez é isso a mesmo. sua participação.